riscos para a organização religiosa, tal, riscos para as igrejas, né? Os riscos trazidos pela LGPD têm duas frentes diferentes. Uma delas surge da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que tem poder, assim, pleno para fazer valer os nossos direitos de titulares. E o outro grupo de riscos tem a ver com os titulares em si, podendo entrar com ações judiciais contra as igrejas. São duas coisas independentes. Em primeiro lugar, então, aqui, as sanções administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vão aí desde a advertência, que é uma sanção leve, né? Fala assim, olha, nós recebemos uma reclamação aqui do tratamento de dados pessoais ocorrendo de forma irregular, vocês estão compartilhando, né, a lista aí em grupos e tudo mais, né? Tem alguns titulares que fizeram uma reclamação, que inclusive, para vocês saberem, a Autoridade Nacional já tem um formulário de denúncia lá, então qualquer pessoa pode pedir aí a intervenção da Autoridade Nacional e denunciar, né, algum tratamento de dados pessoais realizado de forma irregular. E aqui eu queria também agradecer a presença do José Paulo Ramin, que está aqui nos prestigiando, e eu faço uma provocação para aqueles que nos assistem, pode fazer perguntas, tá? Estamos aqui para poder trazer alguma informação de valor para vocês, que vocês possam aplicar, né, no dia a dia. Então, fiquem à vontade para perguntar, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Então, temos aqui a advertência, que aí a Autoridade Nacional vai chegar e vai perguntar. Olha, né, tivemos uma reclamação, você pode mostrar a sua documentação referente à proteção de dados pessoais? Você tem aí o mapeamento dos processos, que aí é o documento, o nome do documento é Registro das Operações de Tratamento, né? O Cláudio vai localizar ali o artigo que fala da obrigatoriedade do registro das operações de tratamento. É um documento que toda empresa tem que ter e todas as igrejas também têm que ter, tá? É uma forma aí de obrigar as organizações a olharem os seus processos internos e observar onde estão os dados pessoais e para que finalidade a organização utiliza esses dados. Então, aí temos desde a advertência, que seria mais leve, até a proibição total das atividades. Então, imaginem vocês o poder que essa autoridade nacional tem. Poucas entidades governamentais têm esse poder, tá? O poder de fechar as portas de uma igreja. Então, veja que foi dada poder total para fazer valer os direitos dos titulares, que vocês sabem que essa lei ela veio para beneficiar, né, a sociedade, veio proteger nós, as pessoas físicas, né, as pessoas comuns que têm aí os seus dados utilizados de maneira diversa, né, de maneira às vezes até criminosa, né, então é muito importante, foi muito importante a criação dessa lei, e aí foi necessário criar uma autoridade com poder suficiente para fazer valer esses direitos. Então, Doutor Júlio. Sim, Cláudio. Oi, só para responder a pergunta que você deixou, nós temos sim lá no artigo 37 da lei, doutor Júlio, doutor Nador e amigos, que o controlador, né, que é a igreja, que é o templo, e o operador, que é aquele que trata dados em nome do controlador, né, seria o preposto, né, aquele que executa tratamento de dados em nome do controlador. Então, diz lá o artigo 37 que ambos, né, esses agentes de tratamento, devem manter o registro das operações de tratamento dos dados pessoais. Olha que interessante. Especialmente quando baseado no legítimo interesse, que nós não falamos ainda. Então, o artigo 37 diz que você tem que ter o registro dessas operações de tratamento. E aqui já faço um puxadinho, doutor Júlio, lá nos fundamentos também. Nós falamos dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, e aqui convém, doutor Júlio, chamar a atenção que a lei traz 7 fundamentos. Ó, o respeito a essa privacidade, não importa se é religioso ou não religioso. Nós temos aí o princípio da autodeterminação informativa. O que significa isso? Autodeterminação informativa. Os dados são seus, e não da igreja, e não da empresa, enfim, nem do seu profissional liberal, do seu advogado, do seu médico.
Então, esse princípio, esse fundamento é muito importante e busca exatamente a proteção da intimidade, da honra, da imagem. E aqui, doutor Júlio, né, esse outro fundamento também fala em defesa do consumidor. Nós sabemos, né, que as igrejas, claro, não estamos falando aí em Código de Defesa do Consumidor, mas elas atuam, às vezes, no campo educacional, né? Normalmente é uma outra associação ligada, é um outro CNPJ, e que nós temos inúmeros exemplos no Brasil, desde lá 1500, etc. Então, não esquecer também, né, doutor Júlio, além da igreja, do CNPJ da igreja, as obras sociais também. Então, cada um desse CNPJ, dessa pessoa jurídica, tem que observar da mesma forma a Lei Geral de Proteção de Dados. É claro, cada um com a sua especificidade. Tá? Só para lembrar das obras sociais, né, Júlio? Que também tem que acatar isso. E aqui aproveito para já acrescentar, existe uma resolução que a consulta pública foi encerrada dia 14 de outubro, que incluiria tratamentos diferenciados para empresas de pequeno porte e pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então, doutor Júlio, essa resolução da NPD, quem quiser conhecê-la na íntegra, é só colocar lá o site, né, anpd.gov.br, e dar uma olhadinha lá, resolução para microempresas. E estou chamando a atenção disso porque lá no artigo 2º dessa resolução, que não foi aprovada ainda, porque está em consulta pública, eles estão analisando as sugestões, inclui, doutor Júlio, doutor Nadura, sem fins lucrativos, inclui as organizações religiosas. Então, eu chamo a atenção para que você fique atento a essa resolução a ser expedida por essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque incluiria as organizações religiosas. E tem tratamentos diferenciados, tá? Um deles, só para citar um exemplo, seria a dispensa do encarregado de proteção de dados, que nós vamos falar logo mais, tá? Então, eu quero chamar a atenção é isso. Entre no site da NPD, o doutor Júlio já falou que tem um formulário lá para reclamações, para representações, e agora estou dizendo que, além disso, tem também uma resolução que está para ser aprovada por essa NPD, que incluiria as organizações religiosas. É isso, né, doutor Júlio? Só para dar um alerta aqui, para atualizar os nossos amigos. Exatamente, agradeço, tá, Cláudio, novamente aí, tá, essas intervenções, esses lembretes, né, que tem a ver aí com o registro das operações de tratamento, é um documento, tá, então a lei não é só cumprir direitos dos titulares, a lei também é cumprir a produção de alguns documentos obrigatórios, tá, assim como para fins fiscais existem documentos obrigatórios, para fins trabalhistas, para agora relacionado à proteção de dados pessoais, é necessário esse documento, o registro das operações de tratamento, que vai mostrar aí desde a coleta, o armazenamento, se é compartilhado ou não, quando que o dado é eliminado, para que finalidade que a igreja precisa desse dado, tudo isso precisa estar documentado, tá? É a primeira coisa que a autoridade nacional vai pedir. Então, voltando aqui às sanções, para que a gente possa avançar, que a gente já está apertado aqui no tempo, né? Nós temos aí a multa simples, que de simples, né, não tem nada, né? Porque pode chegar a 2% do faturamento anual, né? Mas ela tem um limite, tá? Tem um teto aí de 50 milhões essa multa, tá? Por infração.